1 Pedro, no capítulo 4. Primeira Pedro, capítulo 4, versículo 1 e 2. Peço que nesse momento toda a sua atenção esteja aqui na frente para a palavra, que você possa ouvir cada frase e absorver cada ensinamento nessa manhã. 1 Pedro, capítulo 4, verso 1 e 2. Vamos ler? Diz assim: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Amém. Senhor Deus, eu peço que fale aos corações nessa manhã. A minha oração, Senhor, é que a sua palavra seja precisa nos corações, ó Deus, que entraram aqui para se alimentar da tua palavra. Que ela atinja os corações, que seja uma palavra revelada, ó Deus, para que todos saibam que o Senhor está aqui. Nos abençoe e me abençoe, ó Deus, que sou um vaso de barro em tuas mãos. Em Cristo Jesus. Amém. Eu quero lembrar vocês aqui, porque Pedro, ele começa essa parte da epístola com aquele termo que vocês já conhecem, né? Ele começa o verso 1 dizendo, portanto. Ou seja, Pedro, ele está concluindo um raciocínio. Ele tinha dito no capítulo 3, a gente viu isso há pouco tempo, que Cristo, ele morreu pelos nossos pecados, para nos conduzir a Deus. O que houve? O homem, ele se separou de Deus. O homem caiu. O que significa? O homem tornou-se maligno. Foi isso que aconteceu. O homem não é um bichinho de pelúcia fofinho. Ele de fato se separou de Deus, ele de fato caiu. Ele rompeu com o bem supremo. E quando se rompe com o bem supremo, você se torna o oposto. Então, o homem saiu, ele caiu, ele foi separado do ser supremo, do bem supremo, do santo Deus. Então, ele se tornou maligno, como eu já disse. Logo, isso requer uma condenação, porque tudo aquilo que é maligno deve ser jogado fora. E foi isso que a gente se tornou, foi isso que o homem se tornou. A malignidade tomou o coração do homem. É usado na tradição reformada o termo depravação total para se referir a estes homens, para se referir à queda, na verdade. E alguns teólogos olharam bem, pensaram melhor sobre esse termo, depravação total, e acharam melhor chamar de depravação radical. Porque o pecado, ele atingiu a raiz do homem. E qual é a raiz do homem? É o coração dele, foi no âmago. Ou seja, o homem não se tornou um demônio, ele é um homem caído. Entende? O pecado atingiu o coração dele, mas ele não se transformou em um demônio, porque de alguma forma a imagem de Deus continua no homem. A imagem de Deus no homem não é corporalmente falando. A imagem também tem a ver, tem mais coisas, mas também tem a ver com alguns atributos comunicáveis a Deus que o homem tem. E a gente vê ali no livro de Gênesis, mesmo depois da queda, Deus dizendo que o homem ainda é a imagem dele. Ou seja, a graça comum de Deus impede o homem de se tornar um demônio. Ele é mau, ele é maligno, mas ainda não se tornou, ou na verdade não se tornou um anjo, como um anjo caído, cujo não há nenhum bem sequer. Então é por causa dessa graça comum,
dessa benevolência de Deus, desses atributos comunicáveis, que o homem ainda pratica a bondade, ele tem atos de bondade. É por isso que você repara que o mesmo homem que é capaz de arrancar a cabeça de um outro homem no tráfico de droga, nas favelas do Rio de Janeiro, é o mesmo homem que consegue amar a mãe dele acima de tudo nessa terra. Ele mata as pessoas com frieza, mas apanha da mãe em casa sem revidar. Aí você pensa, como pode? Ele é tão maligno ao ponto de agir como realmente um ser maligno. Mas, por outro lado, a gente vê bondade saindo dele, pelo amor que ele tem pela mãe. Como explica isso? A imagem de Deus no homem, a graça comum ainda nele. É por isso que ele tem esses atos de bondade que, na verdade, não é dele. Toda a bondade que existe no ser humano vem de Deus e não dele. Por isso, o homem não pode se gloriar em nenhum ato de bondade que ele faz, porque vem de Deus. É a imagem de Deus que ainda está nele, deformada, mas ainda está nele. Mas isso não elimina o fato dele ser um ser maligno e que precisa ser destruído. É isso mesmo, alguns se chocam às vezes com isso, né? Mas como assim? O homem não pode ser destruído. O homem, ele vale muito. Ele não pode ser destruído. Esse não é um ensinamento bíblico. Não é um ensinamento bíblico. Deus amou o homem, como está em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele amou o homem, não porque o homem é demais, não porque o homem ele é precioso. Deus amou livremente. Entende? E é o amor de Deus no homem que torna ele alguém valoroso, se é que a gente pode usar esse termo. É o amor de Deus pelo homem. Porém, eu volto a dizer, ele precisa ser condenado. Então, quando Pedro diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, ele está dizendo que Deus providenciou um sacrifício para que o homem pudesse ser conduzido novamente a Deus, porque ele não poderia ser conduzido a Deus com seus próprios méritos. A única maneira do homem voltar ao bem supremo foi a morte de Cristo Jesus, nada mais. Não tem atalhos, nunca teve atalho, nem tateando o homem conseguiria encontrar Deus, não tem como. Deus encontra o homem não encontra Deus. Então Deus olhou, e porque Ele amou, e amou livremente, Ele enviou o Filho dEle por amor. E o que acontece? Cristo nasce, a gente sabe, o nascimento virginal de Cristo. Ele sai como um bebê, Ele é um homem, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele viveu de fato uma vida sem pecado, sem nenhum pecado, sem mancha, sem dolo, sem nada. Uma vida reta, uma vida plena e justa. É a vida que a gente deveria ter continuado vivendo no Éden. Ele foi tentado em tudo, mas não pecou. Então acontece o ápice. Ele é crucificado. Ele é pendurado numa cruz pelos nossos pecados, pelos meus pecados. Então ali ele morre, levando toda a malignidade, todo o pecado da humanidade com ele. E depois ele ressuscita ao terceiro dia, vitorioso e triunfante. O que isso significa para mim e o que isso significa para você? Volte a pensar sobre o sacrifício de Jesus. Volte a lembrar do sacrifício de Jesus. Por que que hoje nós temos acesso a Deus? Por que que nós somos chamados de justiça de Deus hoje, se nós éramos maldição? Deus cumpriu o que a palavra dele diz. O salário do pecado é a morte. A alma que pecar, esta morrerá. O homem é maligno, ele precisa ser destruído. E foi destruído. Eu fui destruído. Você foi destruído. Aonde? Em Cristo. O castigo que era para estar sobre mim e sobre você caiu sobre ele na cruz. E a justiça dele, uma vida sem pecado, sem mácula, onde nem a lei poderia condená-lo em nada, nem por dentro, nem por fora.
Essa justiça caiu sobre aqueles que creem. É por isso que quando a lei olha para mim, quando a lei olha para você, ela não pode mais te condenar. É por isso que está escrito: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há. Quando ela olha para te condenar, ela vê Cristo em você. É o que Paulo fala em Gálatas: já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Como João disse, que por causa disso, nós somos chamados por direito de filhos de Deus. Então acontece isso, essa substituição. A minha malignidade cai sobre ele na cruz e ele é condenado em meu lugar. E com isso, a justiça dele, uma vida sem pecado, cai sobre mim, me fazendo justiça para Deus, me tornando justo diante de Deus. Esse é o único caminho para o homem ser justo diante de Deus. Não há outro. E é essa mensagem que Pedro pregou para eles. Foi exatamente isso que Pedro pregou. Que ele morreu pelos nossos pecados, para nos conduzir a Deus novamente. Então é por isso que no verso 1 do capítulo 4 ele diz: portanto, depois de falar que Cristo sofreu, que ele pregou aos espíritos em prisão, e depois foi exaltado, e anjos, autoridades e poderes estão sujeitos a ele. Depois de Pedro falar tudo isso, ele diz: portanto. Aí começa o verso 1. Uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento. Armem-se aqui, a palavra armem-se aqui é justamente de se munir, de ter munição, de estar armado. Pedro está dizendo para aquela igreja que caminha em tribulação, que caminha em dor. Se você não sabe, esses irmãos aqui são dispersos. Como eu já falei, não disperso assim de falta de atenção, disperso de estarem espalhados. Alguns dizem que eles estão espalhados por causa de uma determinada perseguição. Eles deixaram a sua casa, deixaram sua família, estão espalhados por aí. É por isso que o apóstolo dedica uma epístola a eles, para encorajar eles. Ele diz: armem-se também do mesmo pensamento, traga à memória que aquele que era perfeito deixou a glória dele e se humilhou, passou vergonha, sofreu. Pedro está encorajando, dizendo: o sofrimento de vocês são sofrimentos leves. Pare e pense que o Senhor de vocês também padeceu, mas Ele era perfeito, vocês não. Armem-se desse pensamento. Vocês sofrem, mas Cristo sofreu. Ele não é apenas aquele Senhor que diz assim: vão e sofram. Ele foi o primeiro. Ele mergulhou no sofrimento, ele se lançou no sofrimento por amor. Então a igreja também sofre, padece por amor a Cristo. Uma outra visão nesse texto aqui é se armar. Presta atenção nisso, que isso é importante. Gente, aqui eu abro um parênteses. O diabo, ele vem também para atacar a nossa mente, o nosso pensamento. Ele vem para trazer dúvida na gente. Ele sabe onde ataca. Então Pedro aqui usa uma linguagem de guerra: armem-se. É uma linguagem de um soldado que está se armando para ir para a guerra, para viver ou morrer, mas ele está equipado. Arme-se do mesmo pensamento, ou seja, da mentalidade de Cristo. Pega essa mentalidade e traga para vocês. Todos vocês precisam ter a mentalidade de Cristo. E aqui é um outro ponto desse sermão. Cristo não sofreu porque gostava de sofrer. Ele não suportou o sofrimento simplesmente por suportar. Cristo teve uma motivação. Entende? Essa ideia de assim: eu vou sofrer porque eu não gosto da matéria, eu não gosto da carne, eu vou me privar de todos os desejos, eu vou sofrer porque eu vou sofrer. Isso não é o pensamento bíblico nem cristão. O cristão, ele sofre por um motivo. Cristo sofreu também por um motivo, e ele suportou também por uma motivação.
Eu quero levar vocês a abrirem a Bíblia em Hebreus, no capítulo 12. É só recuar um pouquinho. Quem está em Pedro, vai passar por Tiago, e vai chegar em Hebreus, no capítulo 12, que diz assim, prestem atenção, Hebreus, no capítulo 12, diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Presta atenção, tem uma corrida, a gente está nessa corrida. Para a gente correr bem, a gente precisa se livrar de tudo que nos atrapalha, entende? Tudo o que nos atrapalha, e do pecado que nos envolve. Então a gente corre com perseverança. Olha o verso 2, é importante isso. Vai aparecer ali no telão? Olha o verso 2. Tendo os olhos fitos em Jesus. Isso é importante. Se você tiver uma caneta, sublinhe essa parte. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, olha agora, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Vocês entenderam? Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Como ele suportou o sofrimento? O que motivou Cristo a suportar a cruz? A alegria que ele sabia que teria. Ele sabe qual é a glória que tem lá. Ele sabe as alegrias que existem na glória. Alegria indizível, ou seja, que não tem como explicar e dizer como é. A alegria de ter as criaturas que outrora eram malignas, caídas, agora redimidas pelo sangue dele, festejando com eles no céu pelo sacrifício dele, vale a pena. Trazer o homem, a coroa de toda a criação com ele, para a glória dele, como irmãos dele, adotados na família de Deus, se alegrando nos céus. Quão grande alegria existe na presença de Deus. Isso fez ele suportar o sofrimento. Fez Cristo suportar a cruz. Ou seja, a mente dele não estava vazia na cruz. A nossa mente não pode estar vazia no sofrimento. A gente precisa ter uma motivação. Algo precisa dominar a nossa mente. Armem-se do mesmo pensamento de Cristo. A mente dele não ficou vazia, não era um campo deserto. Cristo, ele fez a vontade de Deus, e ele sabia da alegria que estava esperando ele do outro lado da ponte. Aqui você pensa, ninguém no mundo sofreu como Cristo, não tem como. Alguns teólogos dizem que, um teólogo de Genebra disse o seguinte, que na cruz, o inferno subiu ao Cristo, porque toda a ira de Deus caiu sobre ele, ele viveu o inferno na cruz. É por isso que na extrema agonia dele, ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Por que se afastou de mim? Ele que sempre esteve com Deus, ele e o Pai são um. C.S. Lewis chegou a dizer sobre a dança da trindade, a dança da eternidade, onde um se alegrava no outro, era uma alegria plena, alegria infinita, incomparável, mas ele desprezou, nesse mundo, a vergonha. Ele estava totalmente envergonhado, nu naquela cruz, mas a alegria foi tão grande, que superou todo esse sofrimento, ao ponto dele olhar para a vergonha e desprezá-la. Vale a pena passar por essa vergonha. Você gosta de passar vergonha? Eu não gosto. Eu tenho pavor de passar vergonha. Pavor.
Eu imagino que você também, de alguém ver as suas vergonhas, de alguém humilhar você. E se eu e você tem pavor de passar vergonha, sendo que a gente é nada, a gente nasce num dia e morre no outro, imagine o Senhor da glória, passando por aquela humilhação, um soldado batendo no rosto e dizendo: adivinhe quem te bateu? Já que ele é rei, dê uma coroa para ele, coloque na cabeça dele uma coroa de espinho. Ao invés de sair luzes daquela coroa, saía sangue. Penduraram ele no madeiro nu, zombaram dele. A ira de Deus, espiritualmente falando, caindo sobre ele, e a ira dos homens também ali. Mas a mente dele não era deserta, ele sabia da alegria que esperava ele do outro lado. E isso fez ele suportar a cruz. Aí o verso 3 de Hebreus 12 diz assim: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Olha o que o autor diz: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores, para que vocês não se cansem nem se desanimem. O autor de Hebreus está dizendo o seguinte: para vocês não desanimarem, para vocês não se cansarem, pensem em Cristo, no que Ele fez, no que Ele passou. Pensem como é vergonhoso. O Senhor da glória, Ele não precisava daquilo, Ele fez por amor, ser humilhado pelas suas próprias criaturas. Pensem nisso. Lembra que Pedro, lá na epístola em que a gente está expondo, está escrevendo para uma igreja que está sofrendo insultos, sendo humilhada. Voltando para Pedro, pode deixar aí, daqui a pouco a gente vai ler outras passagens. Voltando para Pedro, ele quer que a igreja pense e se arme da mentalidade de Cristo. Eu não falo aqui como se eu fosse um especialista nisso. Pastor, eu imagino que o Senhor é o cara na hora do sofrimento. Não sou. Mas a verdade precisa ser pregada e conhecida. A gente precisa se exercitar nisso aqui, trazer à memória isso aqui, se armar desse pensamento, ao ponto do amor por Cristo crescer tanto, ao ponto de você falar e dizer: pelo Senhor eu suporto esse sofrimento, lembrando da alegria que está por vir. Romanos 8, 18 diz o seguinte, não precisa abrir, eu leio para vocês aqui. Romanos 8, 18 diz assim: considero, olha Paulo dizendo, que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Isso aqui é para crente. Ele considera que os nossos sofrimentos atuais não podem se comparar com a glória que vai ser revelada. Consegue encher a sua mente disso? De você pensar: é só uma vida, logo isso vai passar. O sofrimento é momentâneo, a glória é eterna. O que são 50 anos? O que são 70 anos? Como o homem de Deus uma vez disse: crave a eternidade em meus olhos, ó Deus. Porque ele sabia que se Deus cravasse a eternidade nos olhos dele, ele poderia passar por todo o sofrimento desta vida. 2 Coríntios, capítulo 4. Uma outra linda passagem, preste atenção. Preste atenção. Isso serve para você ter o que pensar na hora dos insultos, da perseguição, da dor, do sofrimento. 2 Coríntios 4, 13, diz assim: está escrito: cri, por isso falei,
Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Olha o verso 17, que bonito. Pois os nossos sofrimentos leves. Aí você diz para Paulo, como ousa dizer que o meu sofrimento é leve, Paulo? Paulo está usando aqui o argumento da comparação, irmãos. Entende? Ele está usando o argumento da comparação. O sofrimento é leve comparado a alguma coisa, entende? É como você dizer para uma criança que... Isso aqui eu nem estava preparado para falar isso, veio na minha mente, eu lembro. Quando eu era criança, a época que a gente jogava gude ainda na rua, há uns 20 anos atrás, mais ou menos, devia ter uns 13, tinha aquelas gudes, né, que a gente rabiscava, não sei quem pegou essa época, né, para não escorregar, mas tinha umas tão bonitas, as carambolas tão bonitas, que essa a gente guardava, era muito bonito aquilo ali. Mas imagine que chega alguém que tem diamantes e diz assim, essa bola de gude é muito feia. Eu dizer, mas como tu ousa dizer que essa aqui é feia, é mais bonita que eu tenho? Mas ele está usando a comparação. Porque o que ele tem na mente são diamantes. Não tem comparação. Então Paulo, ele não está apenas dizendo, ou querendo mostrar que sofrer é ótimo, que é prazeroso, que é tão leve. Não é isso que ele está dizendo. O sofrimento dói, é pesado, a gente sabe, mas ele usa um método da comparação aqui. No verso 17, os nossos, e ele acrescenta a ele. Para e pensa. Paulo acrescenta os sofrimentos dele, sofreu naufrágio, foi picado, foi preso, passou frio, passou fome, foi perseguido, apanhou, foi apedrejado quase até a morte pelo Evangelho. E ele diz aqui no verso 17, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, olha agora, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Tem crente que nunca leu esse verso. Cada dor por Cristo, cada sofrimento por ser cristão, cada padecimento por causa do Evangelho, está sendo acumulado, está produzindo um peso de glória fantástico. E quando você chegar lá, você vai dizer, aquilo eu chamava de sofrimento, aquilo eu chamava de dor, não se compara com o estado em que eu estou agora, de glória, de delícias, de alegrias. É isso que é estar na presença de Deus. Aí no verso 18 ele diz, assim, agora, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mais do que não se vê, pois o que se vê é transitório, ou seja, aquilo que transita, aquilo que passa, aquilo que some. Mas o que não se vê é eterno. Fixamos os nossos olhos, não nas coisas que podem ser vistas, mas naquilo que não pode ser visto. Em Cristo, nas promessas de Deus. É um desafio para o cristão armar a mente com os pensamentos de Cristo e fixar os seus olhos em Cristo. Fixar os seus olhos na promessa de Deus, aquele que é fiel e vai cumprir a promessa. Se ele disse que vai buscar a igreja, é porque ele vai buscar a igreja. Se ele disse que vai ter um fim, que vai enxugar dos olhos toda a lágrima.
Mas pregador, como pode enxugar dos meus olhos as minhas lágrimas se eu fui abusada quando criança? Como pode? Ele vai fazer. Como pode as lágrimas do estupro, do abuso? Aos nossos olhos, irmãos, isso parece impossível. Mas a glória vai ser tão pesada, tão forte. A alegria vai ser tão forte. Que tudo aqui vai ser como pó. Cada dor, cada sofrimento. Deus sabe a fórmula de fazer o sofrimento ser esquecido. Deus sabe a forma de fazer com que a alegria abunde em meio a todo o sofrimento. Ele sabe como fazer. Ele sabe como dizer, ou na verdade ele sabe como fazer a luz. Apenas com a palavra haja luz e houve luz. Ele vai transformar o seu sofrimento em alegria plena. Ele vai. Por quê? Porque ele disse na palavra dele. Pedro continua lá no capítulo 4. Depois que ele falar que a gente precisa se armar, depois que ele falou que a gente precisa se armar desse mesmo pensamento, ele diz: pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. Aqui a gente tem duas posições aqui. Duas posições. Ou Pedro está dizendo que o crente, ele sofreu em seu corpo quando se uniu a Cristo pela fé. E o batismo representou essa união em sofrimento. É como se ele tivesse ali de fato mostrando ou professando que ele morreu em Cristo. Que ele sofreu com Cristo ali. Então, depois disso, entra o verso 2. Para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos. A outra posição é a seguinte, de que de fato Pedro está escrevendo para cristãos que provaram fisicamente da perseguição por Cristo. Ele sabe o que é sofrer. Ele sabe o que é padecer. E a fé dele continuou viva. Então é como se Pedro estivesse dizendo, eu estou dando a segunda posição, e são só duas somente mesmo. Só duas, óbvio. Pois aquele que sofreu em seu corpo, rompeu com o pecado. Ou seja, ele demonstrou que não pertence mais ao pecado, sofrendo por Cristo. Ele demonstrou que não, o pecado não é mais o Senhor dele, quando ele suportou o sofrimento e continuou com Cristo ali, firme. Então Pedro está dizendo para ele, se essa é a posição correta, que quem aguentou isso, quem padeceu assim, não viva mais para satisfazer os maus desejos. Já suportou tantas coisas. Não viva mais para satisfazer os desejos, os maus desejos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Seja um argumento ou outro. É óbvio que isso vale para o cristão que se batizou, que se uniu a Cristo, que professou a fé dele. No tempo que lhe resta, que não é muito tempo, eu quero dizer a vocês, é pouco tempo. Muito pouco tempo. Nesse tempinho que te resta, não viva para o pecado. Use desse pouco tempo para romper com o pecado. É óbvio que não tem como você ser perfeito, deixar de ter o pecado. Eu lembro que alguns sermões atrás, eu cheguei a falar de um jovem que me procurou, não sei se vocês lembram, né? Diz assim, como eu lido com a minha igreja que não é permitido falar de pecado lá? Vocês lembram disso? E que eu disse que, às vezes a gente ouve pregadores falando, né? Tem igreja que não pode falar de pecado. E a gente acha isso um absurdo. Não deve ser verdade. A gente só acredita quando alguém vem e conta. Aí essa semana eu estava vendo um vídeo. Aí chega um homem lá, que se intitula apóstolo, eu nem conhecia esse cara. Ele vem com a Bíblia na mão e já chega na câmera dizendo assim, a igreja diz que você é um pecador, mas você não é pecador. Você não é pecador. Os pastores estão mentindo para vocês.
Os padres estão mentindo para vocês. Você não é um pecador, você é santo. E gente crendo. Eu vi que ele tem já quase 20 mil inscritos. Ou seja, 20 mil pessoas que creem nisso. Com ele lá no canal dele. Sendo que em 1 João, eu acho que eu não preciso nem de muito tempo para isso. Em 1 João, no capítulo 1, no verso 7, diz assim: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha, parece que realmente não tem mais pecado, né? O sangue nos purifica de todo o pecado. Acabou. Imagine se eu começasse a anunciar aqui: vocês não são mais pecadores. Acabou. Você ia pensar: eu não sou mais pecador. Como assim? Então, o que eu faço que antigamente era pecado não é mais? Como explicar isso? A gente continua lendo, olha o verso 8. Se afirmarmos que estamos sem pecado, olha João escrevendo para crente, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Eu vi aquele homem pregando, eu olhei nos olhos dele e eu disse: muitos falsos profetas têm se levantado e têm atraído multidões. João diz no verso 9: se confessarmos os nossos pecados. Repara, Cristo te livrou do senhorio do pecado. Quando o crente rompe com o pecado, é assim: eu não vivo mais aí, eu não vivo mais na prática do pecado. Ele não é mais o meu Senhor. Cristo é o meu Senhor. Mas o nosso corpo não foi glorificado ainda. E é por isso que João, escrevendo para crente, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. É daí que surge um dos textos mais famosos da Escritura, e para mim, um dos textos mais importantes, que é o capítulo 2, no verso 1, que ele diz: meus filhinhos. É o apóstolo dizendo aqui, meus irmãos, aquele que caminhou com Cristo, aquele que está zelando pelo rebanho, que não tocou, não apalpou, não comeu com Cristo, mas ele cuida desse rebanho, e com amor ele diz: meus filhinhos, eu escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Nós somos pecadores, sim. Nós somos pecadores. Mas nós somos pecadores redimidos por Cristo. Nós ainda cometemos pecados, mas nós odiamos o pecado. Eu já usei várias vezes a ilustração do porco. Ele ama estar na lama, ele rola na lama, ele tem alegria em estar na lama. Mas quando uma ovelha cai com a sua lã branquinha, cai na lama, ela está na lama. Mas ela odeia aquele lugar. Ela quer sair da lama. Porque ela não é mais dali. Ela não é porco, ela é ovelha. Tudo que ela quer é sair da lama e encontrar pastos verdejantes para saltar e pular e dizer: este é o meu ambiente, não mais aquele. É isso que significa romper com o pecado e ter Cristo como libertador. É odiar o pecado. E quando cair nele, pedir: perdoa-me. É isso que Pedro está dizendo. A gente rompeu com o pecado, e no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos. É uma vida que é vivida satisfazendo os maus desejos. Essa é a vida do ímpio. E a vida do cristão. Mas, ou seja, viva esse tempo que te resta, presta atenção,
Talvez tem gente aqui que tenha 14 anos de idade pensando, eu tenho muito tempo de vida ainda. Eu posso pecar à vontade, que eu tenho muito tempo. Uma das coisas mais tristes é enterrar crianças. Fiquei sabendo essa semana que uma adolescente faleceu, nova. A gente não pode ser soberbo ao ponto de dizer, amanhã estarei vivo, porque o amanhã não pertence a mim. Às vezes o tempo que lhe resta é o hoje. Não viva o hoje satisfazendo os maus desejos. Viva o hoje na vontade de Deus. Esse pensamento precisa dominar a minha mente, precisa dominar a sua mente, dominar, me armar desses pensamentos. Eu tenho pouco tempo. E aqui, como é o tema da mensagem, os maus desejos versus a vontade de Deus. Lá no início da mensagem, eu disse que o diabo às vezes vem para atacar a mente do crente, para trazer dúvida, inconstâncias, incredulidade, fragilidade. Eu sei que alguns cristãos são tentados sim, com vários pensamentos malignos. Eu quero me atentar para essa parte aqui. Quais são esses pensamentos? Eu já ouvi cristão assim, eu já atendi gente assim também. Isso é importante confessar. Tem gente que se assusta. Não é para qualquer um que você senta para pedir aconselhamento. Cuidado, não é para qualquer um. Procure um cristão maduro para conversar e confessar as suas inquietações, os ataques que você tem sofrido na mente. Porque às vezes parece que a vontade de Deus veio para nos atormentar, e que a vontade de Deus é chata, que bom e prazeroso é o pecado, é a realização dos maus desejos. E alguns cristãos atormentados por esse pensamento, que está na mente, eles dizem, mas por que eu não posso me satisfazer? Por que eu não posso ter a vida que aquele ímpio está tendo? Ele tem 3 mulheres, está plenamente satisfeito e feliz, porque eu não posso ter? Deus está empatando a minha vida. Aí começa. Mas por que isso é pecado? Por que Deus disse que isso é errado? É tão bom. E eu vou tentar finalizar essa mensagem fazendo uma defesa da vontade de Deus, mostrando que a vontade de Deus não é um tormento, que a vontade de Deus é maravilhosa. Eu vou tentar fazer essa defesa nos poucos minutos que me restam. Quais são os maus desejos aqui? Pedro listou no verso 3. No passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, na bebedeira, nas orgias, na farra e na idolatria repugnante. Libertinagem e orgias são os maus desejos que os homens querem se satisfazer. Então alguns são atormentados com esse pensamento. Por que não, Deus? Por que isso é errado? Eu vou citar o que Pedro citou aqui. Foi Pedro que citou aqui. Imagine aqui as orgias. Homens e mulheres se juntando para praticar atos sexuais ilícitos, juntos. E eles dizendo, isso é muito prazeroso. É muito prazeroso. E eles estão ali, toda semana eles praticam aquilo e acham que são felizes. E imagine que eles estão acusando, vocês cristãos vivem uma vida muito chata. Vocês ficam presos nessa lei, na lei do Deus de vocês, enquanto não provam dos prazeres deliciosos que a gente prova. Quando não é o ímpio que faz isso, são setas malignas. Ah lá, todos os seus amigos estão fazendo tudo isso e você não. Você é conhecido como Bíblia. Você é quadrado e chato, como seu Deus e a vontade do seu Deus. Bom é aquilo lá. Agora vamos pensar. Aqueles que estão dentro da orgia, eles estão se deliciando naquilo. Para eles aquilo é magnífico e bom. Agora eu quero levar vocês em outro ponto. Imagine aqui um homem
que ama muito a sua mulher, ele honra a sua mulher, ele daria a vida por ela. É um homem justo, bom, que ama muito, muito, muito a sua mulher. Então, num belo dia, ele ouve dizer, e provam com vídeos e fotos, que a mulher que ele tanto ama está nas orgias porque ela quer. O que acontece com esse homem? O coração dele é destruído, é totalmente quebrado. Esse homem vai ao pó por isso, porque ele amou muito aquela mulher. Agora ele descobre as práticas que ela tem praticado. Para aqueles que estão dentro da orgia é uma coisa maravilhosa, mas aquele que está sofrendo por causa das orgias se tornou pó e cinzas. Porque Deus é contra as orgias. Primeiro, é uma ofensa à glória dele, à santidade dele. E aqui vem um argumento humano. Com a mente dos homens, Deus é contra as orgias, porque Ele é a favor do amor. Ele sabe quantos corações que amam são destruídos por causa delas. Ele é contra essas práticas repugnantes, porque outros choram. Enquanto tem pessoas se deliciando, aqueles que amam essas pessoas estão sendo destruídas por causa disso. E pense naquele que está lá, e depois descobre que alguém que ele tanto ama, que não sabe que ele fazia aquelas práticas, está lá também. Ele se ofende nisso. Eu quero clarear um pouco mais, usando uma coisa mais leve, porque alguns dizem assim, não, isso está muito elevado. Os meus maus desejos não são orgias, são apenas pornografias, são apenas vídeos. Não faço mal a ninguém, eu apenas sento no meu quarto, ligo o meu computador e vejo os vídeos. As pornografias ali, que mal tem? Porque Deus é contra isso, que mal tem? Porque eu não posso ser um consumidor de pornografia e ser um crente piedoso ao mesmo tempo. Deus, que mal tem? A tua vontade é chata. Você queria que aquilo ali fosse permitido para você. E com esse argumento simples, talvez você entenda o primeiro. Agora imagine uma mãe que realmente ama uma filha. Ela realmente ama aquela filha. Ela realmente cuidou, deu de tudo para aquela filha. Então os vizinhos chegam com o celular dizendo ou mostrando, aqui está a sua filha, fazendo vídeos pornográficos com vários homens, está sendo conhecida no mundo inteiro, e a sua filha está sendo consumida por vários homens em cada lar, ou em vários lares. Se aquela mãe realmente ama de verdade, o coração dela é despedaçado por causa daquilo. Quantas mulheres são vendidas? Tráficos de mulheres e crianças por causa de pornografia. Aquilo que parece ser uma prática simples. E você acha que Deus está te empatando ou sendo chato porque Ele proíbe aquilo. É um pensamento egoísta, porque Deus é contra aquilo porque Ele ama. Deus é contra aquilo porque Ele é a favor daqueles que amam. Ele zela pelo coração daquela mãe quebrado por causa daquilo. E homens estão consumindo aquilo achando que não deveria ter nada a ver. Aí outros pensam, não, mas imagine um mundo em que Deus faz com que ninguém se importe com isso, que seja totalmente legal, porque Deus se importa, Deus poderia não se importar. Repare, Deus é amor, esse mundo não pode existir e não existe. Deus é contra tudo isso, não porque Ele é chato, mas porque Ele ama. Deus é contra tudo isso, não porque Ele quer empatar a sua vida, não porque Ele quer atormentar a sua vida com a vontade dEle. Ele é contra esses maus desejos, porque Ele ama, e Ele preserva todo aquele que ama também. No mundo em que o amor existe, no mundo em que Deus é amor, todos esses maus desejos são reprovados. E são reprovados pelo amor. Não pense mais que Deus é chato, porque proíbe vocês de praticarem isso. Essa proibição é para resguardar quem ama. Enquanto há amor,
enquanto houver amor, todo esse mal será odiado por Deus, e o amor sempre vai existir. Deus é amor. Eu espero que vocês estejam compreendendo o ponto que eu quero chegar. Eu fiquei meditando, eu meditei muito sobre essas coisas. Porque parece que Deus está sendo chato. Ele não está sendo chato, Ele está sendo amoroso. Por que um homem não pode estuprar uma mulher? Porque Deus ama. Não pode. Não vai realizar os seus maus desejos. Deus ama muito para permitir isso. Somente se Deus fosse um tirano, um beberrão, alguém que se deleita na maldade, Ele não reprovaria isso. E aqui vai agora a minha defesa, para mostrar que a vontade de Deus não é chata, como muitos dizem. Aqui vai a minha defesa, através de relatos, de que a vontade de Deus, ela é sim maravilhosa. Uma vez eu ouvi um testemunho de um homem, e aqui vai ser um relato fora da Bíblia, e depois eu trago um relato bíblico a vocês. E eu vou precisar dos textos bíblicos daqui a pouco para encerrar a mensagem. Uma vez um homem estava na cama, e esse testemunho eu ouvi. Estava na cama, enquanto estava dormindo, teve um sonho maravilhoso na presença de Deus. E esse homem acordou na cama de joelhos, chorando e glorificando o nome do Senhor sem parar, com a porta aberta, não se importando com quem iria ouvir aquilo ali. O relato dele foi o seguinte: o que eu senti foi tão maravilhoso, que todos os meus maus atos que eu cometi, todas as minhas libertinagens que eu cometi na minha adolescência, não se comparava com apenas um vislumbre de Deus que eu tive no quarto. E eu não quero desligar a vontade de Deus aqui. Quem busca a vontade de Deus está buscando Deus, e quem está buscando Deus está buscando a vontade de Deus. Ele teve um vislumbre da presença de Deus ali. E o relato dele poderia juntar todos os prazeres que eu tive no mundo, os maus desejos que eu realizei, não se comparou com a delícia que eu senti no meu quarto. A presença dele é incrível. Eu o glorifiquei, segundo o relato, não me importando com quem iria escutar. Eu chorei, não me importando com quem iria me olhar. Foi incrível. Agora na Bíblia, o próprio Pedro, no capítulo 2 de 1 Pedro, disse o seguinte: portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro. Vocês já viram uma criança como vai nos seios da mãe? Eu já vi crianças voarem ali, porque é bom. Se não fosse bom, ela não iria. As mães lutam para desmamar o neném. Teve gente na minha família que teve que desenhar uma aranha nos seios para o bebê largar. Outros botam vinagre, crueldade. Mas porque eles voam ali, porque eles querem, porque é bom. E o relato de Pedro é: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Verso 3, agora que provaram que o Senhor é bom. Não é chato a vontade de Deus. Deus não é chato, Deus é bom. Mas é necessário provar para ver. Outros relatos aqui. Salmo 19, não poderia passar, eu sei que muitos conhecem aqui. Não poderia passar esse salmo. Salmo 19, verso 7. Diz assim: é a prova de que a vontade de Deus não é o nosso tormento. Deus não veio para empacar a nossa vida, para ser chato com a nossa vida, nos proibindo. Me perdoe a expressão aqui, me perdoe. Eu sei que ainda está ao vivo, que vai ser... Por isso que eu não gosto muito disso também. Mas me perdoe. Deus não está sacaneando os homens com a sua vontade. É porque é boa. Olha os relatos aqui daqueles que provaram.
Olha o que o salmista disse no verso 7. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras. São todas elas justas. Olha agora, verso 10. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Relatos daqueles que provaram de Deus. Mais uma, se vocês me permitem. Salmo 119. Salmo 119 é o maior salmo da Bíblia. No versículo 129. Salmo 119, verso 129. Diz assim, agora presta atenção. Os teus testemunhos são maravilhosos. Por isso eu lhes obedeço. Repara que ele não diz assim, os seus testemunhos são um tormento, e por isso eu obedeço eles, porque é um tormento. Ele não diz isso. Ele diz, os seus testemunhos são maravilhosos, e é por isso que eu obedeço. Ele não parou aí não, ao verso 130. A explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Abro a boca e suspiro, ansiando por teus mandamentos. Volta-te para mim, como sempre fazes aos que amam o teu nome. Se Deus fosse ruim, Ele não gritaria dizendo, volta-te para mim. Isso é porque Deus é bom. Volta-te para mim, a minha alma anseia por ti. Eu sinto a tua falta, tu és bom. Um outro texto incrível aqui, eu vou ler, já estou terminando. Efésios 3, esse é um dos textos mais magníficos de toda a Bíblia. Efésios 3, 14 ao 19, é um dos mais magníficos de toda a Bíblia. Efésios 3, 14, diz assim, por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Olha como ele se refere aqui, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Tem amor envolvido nisso aqui. Não é um tormento, é amor. E eu finalizo com uma passagem que vocês conhecem. Todos vocês conhecem. Jesus tinha irritado muito os judeus quando disse assim, os seus antepassados comeram do maná no deserto e todos morreram. Eu sou o pão da vida que desce do céu. Todo aquele que come desse pão viverá eternamente. Os judeus ficaram enfurecidos com isso e foram embora. Outros disseram, duro é esse discurso. Aí Jesus vira para os seus e diz assim, e vocês não vão embora também? Como eu estou expondo a epístola de Pedro aqui, eu termino o sermão com a fala de Pedro. Então Pedro respondeu a Jesus, para quem iremos? Só essa parte já é linda. Para quem iremos? Eu não vejo outra estrada.
Eu não vejo outro caminho. Para quem iremos, se só tu tens palavras de vida eterna? Tudo que o homem quer é viver, e viver em abundância. O homem não quer viver essa vida caída em sofrimento e lágrimas, mas todo homem quer viver. E é o que Cristo oferece, uma vida eterna, uma vida em abundância, uma vida de alegria indizível e de delícias sem cessar, nunca cessa. Não é um tormento. A vontade de Deus não é chata, não é um tormento, é maravilhosa. É por isso que Pedro diz: só tu tens palavra de vida eterna. Não ache que os maus desejos são as coisas maravilhosas e Deus é a coisa chata. É o contrário. Deus é a vida e o pecado é a morte. Por amor, a lei de Deus veio contra o pecado. Por amor. Que Deus nos abençoe e fique cravado em nossa mente que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável.